Continuamos o nosso estudo do capítulo 6. Terminamos o último encontro refletindo a introdução do capítulo 6, versículos de 1 a 4, o capítulo que trata da corrupção da humanidade, do lamento de Deus por ter criado o homem. Esse vai ser o primeiro assunto, a primeira temática do encontro de hoje. Mas os 4 primeiros versículos tratam da relação que acabou acontecendo entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Vimos quem eram esses filhos de Deus, esses gigantes, e vimos quem eram as filhas dos homens. Vimos as diferentes interpretações, seja no judaísmo tardio, seja no cristianismo dos 3 primeiros séculos, e depois a outra interpretação, a partir do 4º século da era cristã, é a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, a linhagem de filhos de Adão e de Eva. Agora vamos entrar diretamente no relato do dilúvio. E é um relato que já começa com algo surpreendente. Surpreendente porque é a primeira vez que na Escritura Deus se arrepende de ter feito alguma coisa. Uma frase que, levada ao pé da letra, causa espécie. Como Deus perfeito pode se arrepender? Arrependimento supõe imperfeição, e Deus é perfeito. Arrependimento supõe mudança. Eu antes tinha uma convicção e agora eu voltei atrás. Mas em Deus não há mudança. E o choque, se deve à seguinte constatação: não é somente aqui, no livro do Gênesis, capítulo 6, que se diz que Deus se arrependeu. Há vários outros textos nos quais se constata isto. Vamos ver todos esses textos e depois vamos explicar em que sentido Deus se arrepende. Caríssimos internautas, estejam atentos, porque essa explanação vai ajudá-los a dissipar determinadas perplexidades, dirimir determinadas dúvidas que, não bem explicadas, levam algumas pessoas a ficarem indignadas com essa ideia equivocada de um Deus que muda, de um Deus que se arrepende, de um Deus que tem sentimentos, limitações humanas, o que não tem nada a ver. Essa não é a ideia justa, a ideia correta, a ideia exata do Deus da Bíblia. Versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Aqui está o fato, a condição objetiva da humanidade no tempo de Noé. Primeira observação: o Senhor viu. O desavisado pode dizer: mas antes ele não viu, só viu agora? Como se Deus não tivesse enxergado, ou estivesse com alguma catarata nos olhos, se é que Deus tem olhos. Enfim, essa ideia, digamos assim, bem humana a respeito de Deus. Cuidado, o Senhor sempre viu, o Senhor vê, não no sentido que olhos, Deus é Espírito. Claro que o Verbo de Deus encarnado, ressuscitado na glória, tem olhos, é o Filho de Deus, mas o Pai é Espírito, malgrado seja o Filho, a imagem visível do Deus invisível. É uma expressão humana para significar Deus constata. Evidencia-se aos olhos de Deus, mesmo que ele já saiba, mesmo que ele já conheça, mas para a compreensão dos leitores atesta-se que este dado objetivo da humanidade é do conhecimento de Deus.
maldade dos homens. Expressão bastante ampla. Maldade vem de mal, e o mal tem muitas formas. Seja em pensamentos impuros, maus, seja em palavras maldosas, malvadas, seja em atitudes maldosas e malvadas, comportamentos malvados e maldosos. A maldade aqui é tomada no sentido profundamente genérico. Era grande, não era pequenininha. Ela era proporcionalmente preocupante. O pecado assumiu dimensões consideráveis, proporções gigantescas. E em toda a terra, em toda a face da terra, onde há o ser humano, há essa constatação dolorosa. Pensamentos do seu coração continuamente voltados para o mal. Deus é o único que conhece os pensamentos. Só que nós conhecemos, geralmente, os pensamentos de uma pessoa por aquilo que ela manifesta. É verdade que pode acontecer que uma pessoa diga algo e pense outra coisa. Pense diferente daquilo que ela fala. Pense diferente daquilo que ela age, da sua atitude ou dos seus atos. É verdade, isso é possível. O ser humano é capaz de dissimular. Mas, ordinariamente, você percebe o que se passa no coração de uma pessoa por aquilo que ela diz e por aquilo que ela faz. Um ladrão está roubando uma pessoa. Não é preciso ser muito inteligente para constatar, na hora em que ele está assaltando, o que é que se passa no coração dele. Maldade. Propósito de roubar, tanto é que ele está roubando. E não é preciso muita inteligência para você constatar, quando uma pessoa está dizendo palavras indecentes, o que é que passa no coração dela. Qual é a frase de Jesus a respeito disso? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Essa regra há exceções, sem dúvida alguma, mas essa é a regra da convivência humana, dos comportamentos humanos, essa associação que se faz entre aquilo que alguém exterioriza e aquilo que está dentro dessa pessoa. Muito bem, então, todos os pensamentos de seu coração, todos, não escapa um, inclusive com relação a Deus, todos os pensamentos. E reparem o adjetivo continuamente, sempre. Não é um espaçozinho, não se pode dizer aqui que a humanidade, uma hora fazia o mal e depois tinha uma recaída, por assim dizer, e passava a ser boa. Uma hora, ou grande parte da sua vida, praticava o mal, mas havia um pouquinho de tempo para praticar o bem. Não. Continuamente voltados para o mal. Esse versículo é dramático, é terrível. Lembram da frase do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 23? Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Essa era a situação da humanidade no tempo de Noé. Um versículo, portanto, extremamente doloroso. Não escapava a ninguém. Claro que um pouquinho mais na frente, lá no versículo 8, nós vamos encontrar alguém. Vamos encontrar alguém que era uma exceção. Diga-se de passagem, a única exceção. Vamos ler já em voz alta essa humanidade descrita dramaticamente no versículo 5, tem como única exceção essa pessoa do versículo 8. Todos juntos? Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Depois nós vamos ver, quando chegarmos no versículo 8, o que significa encontrar graça aos olhos do Senhor. Expressão até que a bem-aventurada Virgem Maria vai se identificar no Novo Testamento, é a primeira pessoa que vai encontrar graça aos olhos do Senhor. Pois bem, agora chegamos, depois dessa constatação
dolorosa do versículo 5, chegamos a uma expressão surpreendente. Versículo 6: o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Aqui nós temos algo a explicar. O verbo arrepender-se, depois o coração ferido de íntima dor. Pergunta: e Deus tem coração? Pelo amor do coração de nosso Deus, só nascente nos veio visitar. Essa frase se encontra no Cântico de Simeão, no capítulo 1 do Evangelho segundo do capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. Já vimos isso inclusive no encontro passado. O verbo que se faz carne, encontrareis, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, diz o Senhor, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Muito bem, mas Deus, enquanto tal, na sua transcendência, malgrado o mistério da encarnação do Verbo, o Verbo encarnado, a segunda pessoa que assume a natureza humana, portanto assume um coração, um corpo e portanto um coração. A expressão Deus teve o coração ferido de íntima dor há de ser entendida. Deus reprova radicalmente o pecado do homem. Deus não aprova, Deus não concorda. Isso é traduzido a forma humana, numa linguagem humana, quando nós nos decepcionamos, quando nós nos chocamos, quando nós ficamos perplexos com a conduta ofensiva, desagradável, decepcionante das pessoas, disse: eu fui apunhalado, eu fui esfaqueado, meu coração está muito dolorido, está muito decepcionado, está muito magoado, está muito triste, etc, etc. Essa é a linguagem humana. Aqui, esse dispositivo literário chamado antropomorfismo, que é uma maneira humana de se falar de Deus, de se descrever o agir de Deus, nada mais significa que a reprovação pontual, radical, abrangente, completa de Deus acerca do pecado do homem. Deus não aprova o pecado do homem, Deus rejeita o pecado do homem, é incompatível o pecado do homem, a desobediência do homem, a infidelidade do homem com a santidade de Deus, expressão que, em linguagem humana, o autor sagrado colocou aqui como se Deus fosse uma pessoa humana ferida no seu coração, e esse ferimento causou uma intensa dor. Está claro? Muito bem, agora vamos à questão do arrependimento de Deus. Caríssimos internautas, atentos, porque agora nós vamos investigar na Bíblia várias passagens onde se diz que Deus se arrependeu. Várias passagens também onde se diz que Deus se arrepende do castigo que ele pretendia aplicar aos homens. Então, a expressão Deus se arrepende, ou eu me arrependo, tanto se aplica ao bem que Deus fez, e depois, essa criatura feita boa, se desvirtuou pelo pecado do homem, e se diz que Deus se arrepende de ter feito o homem, e tudo o mais, quanto também Deus está na iminência de enviar um castigo, de enviar uma desgraça para o homem, mas diante de algum fato, Deus volta atrás. Vejam, o voltar atrás, que é sinônimo do arrepender-se, tem um significado. Quem pode dizer qual foi a cidade para a qual Deus enviou uma pessoa
E disse para ela, olha, vai e diga, se eles não se arrependerem, Nínive vai ser destruída, viu? Já está tudo pronto aqui, já está tudo certinho para eu destruir essa cidade. O profeta primeiro fugiu. Por isso foi engolido por um peixe, passou 3 dias no ventre do peixe e foi regurgitado. Mas depois ele foi e anunciou, e a cidade se arrependeu toda. E o castigo que já estava pronto para ser executado foi, por assim dizer, suspenso, ou para usarmos uma linguagem atual, foi colocado em off. Deus não efetuou aquilo que ele pretendia efetuar. Então, nós vamos agora investigar, caríssimos e caríssimos internautas, alguns textos na Bíblia que mostram esse arrepender-se de Deus. Deus se arrependendo. Primeiro texto, livro do Êxodo. Bom, o primeiro texto já é este que nós acabamos de ver. Deus diz, é dito, o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. Versículo 6. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 14. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. De novo, o desavisado, não fique chocado, por favor, pelo fato de o Senhor ter se arrependido das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Lembram o exemplo de Nínive? Pois bem, aqui nós temos o episódio, no capítulo 32 do Êxodo, do bezerro de ouro. Moisés sobe ao monte, Israel, os hebreus ficam impacientes, pedem a Arão, que é irmão de Moisés, que fabrique um Deus para eles adorarem. Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote, pede então que as pessoas entreguem tudo que elas têm de ouro. Ele funde esse ouro, todo esse ouro, e cria um bezerro. O Senhor faz ameaças a esse povo, a sua ira se acende, quer destruir esse povo, mas Moisés tenta aplacar a ira do Senhor, faz um pedido, e o Senhor se arrepende das ameaças que tenha proferido contra o seu povo. Dom José, explique logo o que significa Deus se arrependeu. É ao pé da letra? Não vou explicar agora, porque tem outro texto. Jeremias, capítulo 18, versículos de 7 a 8. Ora, anuncio a uma nação, ou a um reino, que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas, se essa nação, contra a qual me pronunciei, se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Ou seja, o Senhor Deus faz uma ameaça. Vocês estão longe de mim, vocês estão me desobedecendo, vocês olhem, vocês tomem juízo, viu? Porque eu vou mandar desgraça, eu vou castigar vocês, eu vou punir vocês. Mas, se eles voltarem atrás, se eles reconsiderarem sua conduta, eu me arrependo. Dom José nos diga, essa expressão deve ser interpretada ao pé da letra? É no sentido humano? Não vou responder agora, porque tem outros textos. Capítulo 26, ainda estamos no livro do profeta Jeremias. Jeremias 26, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 2, eu acho que é bom. Eis o que disse o Senhor. Aqui é a palavra que é dirigida a Jeremias. Eis o que disse o Senhor: coloca-te no átrio do templo, e a toda a gente de Judá que vier prosternar-se no templo do Senhor, repete todas as palavras que te ordenei dizer, sem deixar nenhuma. Talvez, atenção, talvez as ouçam eles e renunciem ao perverso comportamento,
arrepender-me-ei então dos males que cogito desencadear sobre eles, por motivo da perversidade de sua vida. Em síntese, eu estou preparando um castigo para eles. Se eles se arrependerem, eu me arrependo daquilo que eu pretendia fazer. Dom José, é ao pé da letra esse arrependimento? Como é que a gente deve entender? É no sentido humano? Deus realmente é como o homem, tem essa fraqueza, uma hora faz e depois volta atrás para se arrepender? Explique-nos. Explico ainda não, porque ainda tem um texto de Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, atenção, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Arrepender-se. Pronto a arrepender-se. Quem tem a Bíblia Ave Maria, lá na notinha desse versículo, já encontrou a explicação. Já encontrou a explicação. O que significa, em Deus, arrepender-se. Renunciar ao castigo. Ou seja, eu tenho poder para castigar. Eu estou pronto a castigar. O castigo é uma possibilidade minha. Mas eu posso abdicar desse direito. Isto é, eu renuncio. E renunciar não é contradizer-se. Eu renuncio a esta prerrogativa. Está claro? Está claro? Muito bem. Mas ainda tem um texto de Jonas, capítulo 3, de 9 a 10. Esse profeta é conhecido. O fato que nós vamos citar agora, eu já aludi ainda há pouco. Vamos ler a partir do versículo 8. Homens e animais se cobrirão de sacos, todos clamem a Deus em alta voz, deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe, atenção, quem sabe Deus se arrependerá e acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Versículo 10. Diante de uma tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não o executou. Eu penso que essa frase aqui, de certa forma, reitera a explicação do texto de Joel 2,13. Deus não executou. Renunciou à prerrogativa dele diante do arrependimento do povo. Ficou claro? Ficou claro? Bem, agora nós vamos a um texto de grande importância. Todas essas citações que nós vimos até agora foi um arrepender-se de um castigo que ele pretendia infligir. Mas o relato do livro do Gênesis, o relato do dilúvio, é um arrependimento do que ele fez de bom. Portanto, é arrependimento de algo passado, vamos dizer assim. Ele fez e depois se arrependeu de ter feito. E nesses textos que nós vimos, Deus pretendia fazer o castigo e se arrependeu desse seu propósito. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 10 a 11. O Senhor disse a Samuel: arrepende
arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Então vejam algo muito parecido. No livro do Gênesis, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. E aqui, o Senhor se arrepende de ter criado Saul. Pulemos agora, no mesmo capítulo 15, da 1 Samuel, para o versículo 35. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. Então, José, o que significa Deus se arrependeu do que ele fez? Até agora nós já vimos, Deus se arrependeu do que ele pretendia fazer, do que ele disse que ia fazer. Ou seja, Deus abdicou, renunciou, com relação ao futuro, Deus renunciou a uma prerrogativa que ele pretendia executar. Mas agora, o que significa essa expressão? Essa expressão, seja no livro do Gênesis, o Senhor se arrependeu, voltemos a Gênesis, capítulo 6, Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra, e Deus se arrependeu de ter feito rei a Saul. O que significa? Essa expressão traduz a forma humana, a exigência da santidade de Deus, que não pode suportar o pecado. Em Deus, arrepender-se significa isso. Eu não tolero o pecado, eu não aceito o pecado. Eu fiz algo bom e a criatura se desvirtuou, e isso eu não aprovo. E esse não aprovar, que é fruto da exigência de Deus, que não tolera, que não compactua, que não aceita, que não aprova o pecado, é traduzida dessa forma humana. Deus se arrependeu. Mas não é um arrependimento no sentido humano. A linguagem é uma linguagem que faz com que o leitor associe o arrependimento humano a essa exigência de Deus. Mas em Deus não há mudança. E agora vamos a textos que eu pediria, caríssimos internautas, Wellington, na edição, coloque, se possível, com letras garrafais, os textos que nós vamos ver agora, que eles são importantíssimos, para que nós mantenhamos na mente o que Deus não é, quando o assunto for o seu arrependimento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Aqui eu peço a vocês todos, as versões eletrônicas também, deixem destacados ali, com a corzinha amarela, eu sugiro, uma cor bem cheguei, para ficar no resto da vida, e também com caneta na Bíblia. Vamos ler em voz alta, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, todos juntos. Aquele que é a verdade de Israel, não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Pronto, agora eu vou dar 15 segundos para vocês lerem aqui em silêncio, e 15 segundos no vídeo para todos os internautas lerem esse texto em silêncio. Ficou claro? Ficou claro? Então, caríssimo internauta, caríssimos irmãos aqui presentes na aula, lembrem-se, Deus se arrepende, mas não se arrepende. Como explicar isto? Deus se arrepende,
arrependo-me de ter feito o homem, arrependo-me de ter criado, de ter feito Saul como rei de Israel. É uma linguagem humana, é uma forma humana para traduzir uma ideia muito justa, muito pura, muito adequada a Deus. Sua exigência de santidade não suporta o pecado. Portanto, quando no livro do Gênesis, capítulo 6, se diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, significa, minha exigência de santidade não admite esse pecado. Essa criação, como ela se encontra agora, não foi isto que eu criei, não é esta a realidade que eu desejei, que eu concebi, e portanto reprovo na criação que eu fiz aquilo que é fruto do pecado do homem. Idem para Saul. Está claro? Vamos ler de novo em voz alta, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Bem, agora, em silêncio, no mesmo, por favor, no mesmo capítulo 15 de Samuel, versículo 11, que já lemos. O desavisado, por favor, não se choque. Como é que no mesmo capítulo, 1 Samuel, capítulo 15, se diz que Deus se arrepende, arrependo-me de ter feito o rei a Saul, e no versículo 29, Deus não mente nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Há contradição nenhuma, pelo amor de Deus, por tudo aquilo que já foi dito agora. Entenderam que maravilha a Bíblia? A importância de você ler um texto à luz do outro. Quando um texto choca você, não se desespere, nem tome veneno e estricnina, mas esteja certo de que a explicação está em algum lugar, no mesmo capítulo, ou no mesmo livro, ou no Antigo Testamento, ou no Novo, em algum lugar da Bíblia, tem a explicação. Alguém ficou chocado até agora? Está tudo claro? Está tudo explicado? Está tudo explicado? Muito bem, mas tem outros textos para confortar o nosso coração. Números, capítulo 23, versículo 19, todos os textos que nós vamos ver agora, corroboram essa ideia. Deus é Deus, não é homem. Deus não tem limitações humanas, Deus não tem fragilidades humanas. Em Deus não há mudança, em Deus não há modificação, em Deus não há alteração, em Deus não há arrependimento. Deus uma hora não faz e depois volta atrás, não tem nada a ver. Também tenha a caridade, tenha a bondade de destacar esse texto, pelo amor de Deus. Todos juntos, Números. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? O texto também é impactante. É um texto, destaquem, por favor, destaquem. Mas tem mais. Vamos a Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, vocês sabem que é o último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Porque eu sou o Senhor e não mudo. E vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Então, o que nos interessa aqui, eu sou o Senhor e não mudo. Quem se arrepende, muda. Quem se arrepende no sentido humano. Mas quando se diz que Deus se arrepende, não é no sentido humano. É naquele outro sentido, sua exigência de santidade não aprova o pecado do homem. Muito bem, tem mais. Livro de Jó, capítulo 9, versículo 32. Deus não é um homem como eu, a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça. Deus não é um homem. Ora, se não é um homem,
não tem esses faniquitos que nós temos, essas mudanças, essas alterações, e o arrependimento é uma dessas manifestações. Quem se arrepende muda o pensamento, ou seja, rejeita aquilo que disse, ou que pensou, ou que fez lá atrás. Está claro? Vamos ainda a um texto do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 9. Eu penso que esse texto também merece destaque, porque ele até, de certa forma, explica. Deus pretende fazer um castigo, executar um castigo, anuncia uma desgraça, etc., Nínive, não é? E depois, aspas, volta atrás. E depois, aspas, se arrepende. A explicação está aqui também, todos juntos, Oséias, capítulo 11, versículo 9. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem, sou o santo no meio de ti e não gosto de destruir. Pronto, esse texto merece destaque porque exatamente, Deus anuncia uma desgraça, olha, vai acontecer uma desgraça. Moisés intercede pelo povo e o Senhor se arrepende, o profeta anuncia a desgraça a Nínive se ela não se arrepender. Só que Nínive se arrepende e o Senhor se arrepende do castigo que havia prometido. Aqui está. Em síntese. E olha, ainda não chegamos no Novo Testamento, não é? Em síntese, caríssimo internauta, quando Deus comprova, e Ele já sabe desde toda a eternidade, o pecado do homem, e o homem sabe que Deus sabe, e Deus anuncia ao homem, um castigo vai se abater sobre você. Ele faz isso entranhado de amor. Já vimos aqui dezenas de milhares de vezes, com exagero e tudo. Já ilustramos isto inúmeras vezes, até a experiência humana, as mães que ameaçam os filhos, saia daí senão você vai cair, estude senão você vai ser reprovado, etc, etc. Essas ameaças não desejam que o mal aconteça, mas as ameaças são feitas pelo bem que nós queremos àquela pessoa, para que ela não incorra naquele castigo. Está claro? Está claro? Se Nínive não se converter, ela será destruída. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando Deus anuncia uma desgraça que se abate, é por amor que Ele faz, é como forma de advertência, para que a pessoa livremente caia em si e se arrependa e volte atrás. Quando Deus percebe esta mudança, que Ele já sabe, aliás, desde toda a eternidade, porque Deus sabe tudo antes que as coisas aconteçam, Ele abdica desse propósito que Ele pretendia fazer. Vejam, por favor, no versículo 8, Oséias 11. Oséias 11, versículo 8, nesse mesmo capítulo, um texto muito bonito também. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como Adama? Ou tornar-te como Seboim? Essa parte é bonita, belíssima. Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem, sou o santo no meio de ti e não gosto de destruir. Mas ele anunciou que ia destruir. Por favor, Deus não quer destruir, mas convenhamos, para a nossa pobre fragilidade humana, convém às vezes sermos ameaçados, convém às vezes sermos chacoalhados, porque essa pedagogia visa a que nós, que não queremos agora refletir, que não queremos colocar os pés no chão, que não queremos rever nossa conduta, diante da ameaça, talvez revejamos nosso comportamento e, arrependidos, nos voltemos para o Senhor. Isso faz parte da pedagogia de quem ama. E não me diga nenhuma mãe e nenhum pai também que está me assistindo pela internet, e nenhum de vocês que geraram filhos e educaram filhos, que vocês não fizeram isso. Porque isso é inato, a pessoa que ama.
a pedagogia da ameaça, por amor, ela procede de Deus, não deseja castigar, não deseja que o mal aconteça, mas precisa dizer à pessoa, para que ela reflita e livremente reveja, ela faça, ela modifique a sua história, ela dê um outro curso à sua conduta, à sua história, dê uma guinada, por assim dizer, e não seja necessário que o pai tome uma providência, que a mãe precise privá-lo disso ou daquilo outro. A criança que gosta muito das férias, que quer passear no mês de janeiro, que quer sair do Distrito Federal e ir para uma estância hidromineral, passar suas férias, como ela sempre gosta, visitando com a família, com os primos, uma colônia de férias, etc., mas não está tirando notas boas, e a mãe faz uma ameaça, se você não passar de ano, você não vai, etc., etc. Ela cai e insiste, tudo aqui é uma beleza, tudo nota boa, e a mãe sabe, se você não fizer por você, eu vou ter que fazer por você, para lhe dar uma motivação. Pelo bem que eu lhe quero, eu vou privar você de determinadas coisas, pelo bem que eu lhe quero. Pois bem, então, resumindo, os textos do Antigo Testamento, quando o Senhor se arrepende de algo de bom que ele fez, essa expressão significa a exigência de sua santidade que não suporta o pecado. Pecado que não foi criado por Deus, Deus fez a criatura boa, só que dando o livre-arbítrio para ela, ela usou mal esse livre-arbítrio. E Deus então manifesta uma repulsa, uma rejeição, uma condenação ao pecado do homem, e isso é traduzido nessa linguagem humana, Deus se arrependeu. E quando Deus anuncia uma desgraça, um castigo, uma punição, e depois ele se arrepende, nada mais é do que Deus aplaca a sua cólera, retira sua ameaça, não executa aquilo que ele pretendia fazer. Ou seja, é uma prerrogativa minha, mas eu abdico dela, não pretendo executá-la, pelo menos por enquanto. E não há, nesse sentido, nenhuma contradição. Nenhuma contradição. Atenção! Quando Deus anuncia uma desgraça que ele vai executar um castigo, uma punição, uma sanção, falou por amor, com a intenção de que a criatura se arrependa, e assim ele, por ora, não execute aquilo que não pretende fazer, porque espera que a pessoa faça, e com a ajuda da graça de Deus, ela reveja a sua conduta. Vamos agora aos textos do Novo Testamento. Por favor, Romanos, capítulo 11, versículo 29. Esses textos do Novo Testamento também são importantes para corroborar a ideia de que em Deus não há mudança. Deus não muda. Deus não revoga. Atenção, essa categoria vai aparecer agora em Romanos, viu? Deus não revoga aquilo que ele antes disse e aquilo que ele antes fez. Romanos 11, 29. Todos juntos? Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que é uma coisa irrevogável? Que não volta atrás. Revogar significa aquilo que eu disse antes, aquilo que eu assinei antes, aquilo que eu fiz antes, não vale mais. Eu revogo com outra decisão contrária. Não é? Revogam-se as disposições contrárias, assim termina um decreto de uma autoridade do poder executivo. Revogam-se. Tá bem. Então, qualquer coisa anterior contrária a essa decisão agora não tem mais validade. Se são conflitantes, o que prevalece é o decreto mais recente, na medida em que ele contraria as disposições de um decreto anterior. Os dons de Deus, o chamado de Deus, são irrevogáveis. Grave esse texto, por favor. Vamos agora a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade. Atenção, agora, na esperança da vida eterna, prometida em tempos longínquos por Deus veraz e fiel.
Primeiro verás. Deus é verdadeiro, é autêntico. Ele não diz uma coisa e depois se constata que ele mentiu. Me arrependi de ter dito aquilo. Não é uma coisa própria de alguém que foi coerente com sua conduta passada. Enfim, verás. E fiel. Fiel significa alguém que prometeu ou disse alguma coisa no passado, prometeu fazer, e continua sendo coerente com aquela palavra, com aquela atitude empenhada. Fidelidade é isto. No passado eu assumi uma promessa, um compromisso, e continuo sendo coerente com esse compromisso. Eu não me contradisse, eu não voltei atrás. É nesse sentido que se fala de fidelidade, é nesse sentido que se diz que alguém é fiel. Muito bem, vamos agora a Hebreus capítulo 6, versículos de 17 a 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa, atenção, a imutabilidade da sua resolução, interpôs o juramento. Imutabilidade de sua resolução. Isto é, ele decidiu e não mudou. É isso que significa imutabilidade da sua resolução. Continua. Por este ato duplamente irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia de desdizer-se, olha que ideia sólida, encontramos motivo de profunda consolação, nós que pusemos nossa perspectiva em alcançar a esperança proposta. É um texto muito forte também, que consolida essa ideia. Deus não muda, suas promessas são irrevogáveis, é para sempre, ele não volta atrás, está claro? Imutabilidade de sua resolução e ato duplamente irrevogável. Muito bem, vamos agora ao último texto, Tiago, capítulo 1, versículo 17, é o livro seguinte. Esse texto também é de uma clareza celestial. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Caríssimos e caríssimos internautas, essa divagação não foi proposital, foi providencial. Necessitamos, no pretérito perfeito, era uma exigência para consolidar, para matizar esta ideia de que em Deus não há mudança, por causa do texto de Gênesis, capítulo 6. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Versículo 6, Gênesis 6, 6. Ideia que aparece em vários outros textos do Antigo Testamento. Espero que de uma vez por todas tenha sido dissipada essa dúvida, essa perplexidade, essa confusão, esse equívoco, talvez fruto de boa intenção, mas quiçá de uma ignorância, de uma orientação profundamente bíblica sobre o significado de Deus se arrepender daquilo que ele faz, ou Deus se arrepender daquilo que ele promete fazer de desgraça e de castigo. E peço a você que, se você conhece alguém que está indignado com essas afirmações, convide essa pessoa a assistir a esse vídeo. E vocês, caríssimos filhos aqui de Santo Expedito, espero que esses textos não permitam jamais que a ideia equivocada de um Deus que se arrepende à forma humana permaneça no coração de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.